a divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, capital e com parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim foi dividida entre 4 forças que venceram a guerra: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. No final da década de 1940, é levantado o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e a outra socialista. Ali, por exemplo, o setor francês, o setor inglês, o setor americano, divisão da Europa pelas forças diversas. Em 1946, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, fez o famoso discurso nos Estados Unidos, dando a expressão possível de fé, para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Churchill Defendia a ideia de que, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha se tornado a grande inimiga dos valores ocidentais, democracia, liberdade e, principalmente, poder de fé, uma expressão usada para designar a divisão da Europa em duas partes, Europa Ocidental e Europa Oriental e Europa Ocidental. Como as áreas de influência políticas e econômicas distintas na pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como Guerra Fria, durante esse período, a Europa Ocidental teve sob controle político e influência da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental esteve sob controle político ou a influência dos Estados Unidos. Plano Marshall e Comecon. As duas potências desenvolveram um plano para desenvolver economicamente os países membros no final da década de 1940. Os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall. Marshall, para quem não sabe, foi um projeto de recuperação dos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi conhecido como Plano Marshall, pois foi proposto pela Secretaria de Estado de John Marshall, onde prestariam assistência técnica, empréstimos financeiros aos países da Europa Ocidental. A União Soviética e os países da Europa Oriental foram considerados a participar da reunião, mas se negaram. Durante 4 anos de funcionamento, foram insinuados 13 bilhões de dólares em ajudas. Oferecendo ajuda economicamente, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas, afetando pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon, para quem não sabe, foi criada a resposta à criação do Plano Marshall. A União Soviética, junto com outros países da Europa Ocidental, se uniu usando a reconstrução e a ajuda de reconstruir entre si. Foi criado pela União Soviética em 1949, com o objetivo de garantir o lucro entre os países socialistas. o que é Comecon? É tipo assim, uma resposta entre o Plano Marshall. Foi mais tipo assim, ele fez aquele plano para ajudar as pessoas lá e eles deram a resposta também para eles. Então, você está dizendo que os capitalistas fizeram o Plano Marshall e os socialistas fizeram o Comecon. Tá. Desenvolvimentos. Vai olhando, é pura realidade. Não tem receio não, querido, porque você... Peraí. De grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. Na região sul da Coreia, resiste e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38.
A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve um sistema capitalista. Guerra no Vietnã. Este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados Vietcong, apoiados pelos soviéticos. Nas florestas tropicais do país, milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser socialista. Me responde uma coisa. Pode voltar uma foto? Se conseguir. Essa daí. Esta foto, eu já comentei isso na sala. Ela é conhecidíssima. Esta foto corre o mundo inteiro. Ela hoje, esta menina, ela é uma senhora, ficou com sequelas da bomba atômica, ficou com sequelas de saúde, mas principalmente psicológica. Principalmente psicológica. Ela raramente dá entrevista. Se você catar na internet, você vai achar. A história da queda do Muro de Berlim. Na Segunda Guerra Mundial terminou, a capital alemã, Berlim, foi dividida em 4 áreas: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, passando a comandar e administrar cada uma dessas regiões. No ano de 1949, os países capitalistas, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, fizeram um acordo para entregar suas áreas de República Federal da Alemanha. A Alemanha Oriental, o setor soviético, Berlim Oriental, passou a ser integrado à República Democrática da Alemanha, a Alemanha Ocidental, seguindo o sistema socialista pró-soviético. Até o ano de 1981, os cidadãos berlinenses podiam passar livremente de um lado para o outro da cidade. Porém, em agosto de 1981, com o acirramento da Guerra Fria e com a grande migração de berlinenses do lado oriental para o lado ocidental, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir um muro dividindo os dois setores. Decretou também leis proibindo a passagem das pessoas para o setor ocidental da cidade. O muro, que começou a ser construído em 13 de agosto de 1961, não respeitou casas, prédios ou ruas. Policiais e soldados da Alemanha Oriental impediram e até mesmo mataram quem tentasse ultrapassar o muro. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia. O muro chegou a ser reforçado por 4 vezes. Possuía cercas elétricas e balas para dificultar a passagem. Havia cerca de 300 torres de vigilância com soldados preparados para atirar. Sistema na Alemanha Oriental ocorreu com a queda do muro. Os cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o momento histórico. Eles ajudaram a derrubar o muro. 4 mortos, 16 amigos, são 10. No final da Guerra Fria, o primeiro passo na lei de proteção da Alemanha. Ali é o muro sendo derrubado durante o fim da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas. E o sistema foi se enfraquecendo.
Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado em um país socialista. Ali a Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética, no meio superpotência, liberalismo e capitalismo dos Estados Unidos e União Soviética comunismo. Estados Unidos, economia de livre concorrência e União Soviética, economia planificada. Estados Unidos, plano Marshall e União Soviética, Comecon. Estados Unidos, OTAN e União Soviética, Pacto de Varsóvia. Estados Unidos, doutrina Truman e União Soviética, doutrina G19. E Estados Unidos apoio e União Soviética apoio. Aí vai passar o presidente, o nome dele, Gorbachev e o outro aqui, e Nixon. Isso daí era, tipo assim, ali embaixo eu esqueci, sabe? A China. Em azul estão todos os países capitalistas que apoiavam o capitalismo. Em cor de abóbora, os países comunistas. Em vermelho está aqueles que se dividiam, que serviam de divisão para os dois sistemas. Aí,